antes mesmo de qualquer palavra, receba de onde quer que esteja um abraço apertado, daqueles que aquecem por dentro, mesmo quando o silêncio lá fora parece frio, e um beijo cheio de amor, carinho e uma gratidão que não cabe em gestos pequenos. Hoje não começamos apenas mais um vídeo, começamos um momento sagrado, um reencontro com a alma, com as emoções mais profundas, com aquilo que dá sentido à existência, a conexão verdadeira entre corações. Este instante é dedicado a vocês, minhas queridas, lindas e especiais amigas. Vocês que escutam não apenas com os ouvidos, mas com a alma inteira. Vocês que, com uma palavra, um comentário, um gesto de presença, transformam cada história contada em algo ainda mais vivo, mais bonito, mais humano. E hoje quero fazer algo mais. Quero agradecer com todo o meu coração. Maria Aparecida. Do perfil @MariaAparecida, Rosendo de Souza. Você me disse que a história parecia real de tão linda e que minha voz te tocou profundamente. Lá de Bananeiras, na querida Paraíba, sua mensagem chegou como um sopro doce de verdade e emoção. Gratidão, Aparecida, por sentir comigo. Cícera, do perfil @Cícera do Espírito Santo Pereira. Você me chamou de narrador favorito. E com isso, me deu mais do que elogio. Me deu força. Sua emoção atravessa as palavras e é por pessoas como você que continuo contando histórias. Obrigado por tanto carinho, Cícera. Maria Ferreira. Do perfil @Maria Ferreira. _PG1M Vetorilá, de Presidente Prudente, São Paulo. Veio a sua voz de vovó carinhosa, com seus 61 anos cheios de sabedoria e ternura. Você disse que ama minhas histórias, que ama minha voz. E eu digo, eu amo saber que posso alcançar corações como o seu. Muito obrigado, Maria, por estar aqui. Essas mensagens são como flores que brotam no caminho da minha voz. São silêncios cheios de significado. São abraços invisíveis que me tocam e me impulsionam a continuar. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso cantinho de histórias. Aqui, cada novo inscrito é como uma nova página num livro escrito com o coração. Sinta-se parte dessa família que acredita no poder da palavra, no calor da lembrança e na beleza de sentir. Junto, quem sabe, no próximo vídeo, não seja o seu nome que eu vá chamar, deixe seu comentário, conte de onde você vem e me deixe te agradecer do jeito mais sincero que eu conheço. Com a alma, eu sou Arlindo Chagas e este é o História Não Escrita, um lugar onde as palavras não apenas contam, elas tocam, elas curam. Elas fazem morada. Se é a sua primeira vez aqui, sinta-se em casa. Aqui, cada história é um laço, cada nome, um abraço, cada vídeo, um pedacinho de alma compartilhado. Agora, feche os olhos por um instante, respire fundo, porque a história de hoje não veio apenas para ser ouvida, ela veio para ser vivida, ela quer ser sentida, e talvez ela seja um pouquinho sua também. Milionário se disfarçou de pobre, tentando encontrar uma mulher que o ame de verdade e sem interesse, e foi para uma pequena cidade do interior. E o que acontece muda sua vida para sempre. No coração de uma cidade pequena, onde o canto dos pássaros se misturava ao barulho suave das conversas nos bares de esquina, Ricardo Nogueira, um homem que carregava o peso de uma fortuna incalculável, caminhava pelas ruas de paralelepípedos com um segredo que poderia mudar tudo. Aos 35 anos, Ricardo era dono de mansões reluzentes, carros que brilhavam sob o sol e uma vida que qualquer um invejaria. Mas naquela manhã quente de primavera, ele usava uma camiseta desbotada, calças gastas e carregava no peito uma solidão que nenhuma riqueza podia curar.
Cansado de amores falsos e olhares que viam apenas cifrões, ele tomou uma decisão radical: se disfarçar de pobre, abandonar o luxo e descobrir se alguém, em algum lugar, poderia amá-lo pelo que ele era, não pelo que possuía. E foi assim que ele chegou à Vila Esperança, uma cidadezinha onde a vida parecia pulsar em um ritmo mais lento, mais humano. Ricardo alugou um apartamento modesto, com paredes descascadas e uma torneira que pingava sem parar. Ele trocou seu relógio de ouro por um modelo simples de mercado, deixou a barba crescer desleixada e comprou um carro popular que rangia a cada curva. Para todos em Vila Esperança, ele era apenas Ricardo Silva, um mecânico desempregado tentando recomeçar. Mas por dentro, ele carregava um vazio que o dinheiro nunca preencheu e uma esperança tímida de encontrar algo verdadeiro. Foi numa tarde comum, enquanto tomava um café preto em uma padaria simples, com cadeiras de plástico e o cheiro de pão fresco no ar, que ele a viu pela primeira vez. Sofia Mendes, uma professora de escola pública, entrou na padaria com um sorriso que parecia iluminar o ambiente. Seus cabelos castanhos caíam em ondas suaves sobre os ombros, e seus olhos, de um castanho quente, brilhavam com uma gentileza que Ricardo nunca havia visto. Ela cumprimentou o dono da padaria, seu Zé, com um abraço caloroso e parou para conversar, com uma criança que pedia um pãozinho. Havia algo nela, uma autenticidade, uma leveza, que fez o coração de Ricardo dar um salto. Ele não sabia explicar, mas pela primeira vez em anos, sentiu uma faísca de algo que não era luxo, status ou poder. Era algo mais profundo, mais real. Sem pensar muito, Ricardo se aproximou segurando sua xícara de café como se fosse um escudo. "Você vem sempre aqui?" perguntou, com um sorriso tímido que escondia o nervosismo. Sofia virou-se, surpresa, mas seus lábios se abriram em um sorriso amigável. "Sempre que posso. O café daqui é o melhor do bairro", respondeu, com uma risada leve que fez Ricardo relaxar. Eles começaram a conversar, e o que era para ser um papo rápido se transformou em uma hora inteira de risadas, histórias e silêncios confortáveis. Sofia falou sobre sua paixão por ensinar, sobre as crianças que sonhavam alto mesmo com tão pouco, e sobre como encontrava alegria nas coisas simples, como um pôr do sol ou uma música antiga tocando no rádio. Ricardo, por sua vez, inventou uma história sobre ser um mecânico que perdeu o emprego e estava em busca de um novo começo. Ele mentiu sobre seu passado, mas cada palavra que dizia sobre seus sentimentos, sobre sua busca por algo verdadeiro, era dolorosamente honesta. Quando seus olhares se cruzaram, Ricardo sentiu o mundo ao seu redor desaparecer. Sofia não o via como um milionário, nem como um homem poderoso. Ela o via como Ricardo, apenas Ricardo, e isso o assustava tanto quanto o encantava. Enquanto pagava a conta do café, ele percebeu que algo dentro dele havia mudado. Pela primeira vez, ele não queria impressionar alguém com seu dinheiro ou status. Ele queria apenas voltar a vê-la, ouvir sua risada, sentir aquela conexão que parecia tão rara. Nos dias seguintes, Ricardo se pegou pensando em Sofia constantemente. Ele voltava à padaria todos os dias na esperança de encontrá-la novamente. E, para sua surpresa, ela também parecia querer vê-lo. Eles começaram a se encontrar com mais frequência. Um sorvete na praça, um passeio pelo mercado de rua, uma conversa longa sob as estrelas. Sofia era como um sopro de ar fresco em sua vida. Alguém que ria de suas piadas ruins, que o ouvia com atenção genuína, que não se importava com o carro velho que ele dirigia ou com as roupas simples que usava. Pela primeira vez, Ricardo sentia que estava sendo amado pelo homem que era, não pelo que possuía, mas a cada momento de felicidade, uma sombra crescia em seu coração, a mentira que sustentava tudo aquilo.
Enquanto caminhavam juntos pelo parque da cidade numa tarde dourada, Sofia olhou para ele com um sorriso curioso. Ricardo, você já pensou no que te faz realmente feliz? A pergunta o pegou desprevenido. Ele passou a vida cercado por pessoas que nunca se importaram com seus sentimentos, apenas com seu saldo bancário. Hesitante, ele respondeu com uma verdade disfarçada. Acho que estou tentando descobrir isso. Às vezes, sinto que a vida me deu tudo, mas falta algo que realmente importa. Sofia parou, seus olhos fixos nos dele, cheios de empatia. E o que importa para você, Ricardo? Ele engoliu em seco, sentindo o peso da mentira que carregava. Alguém que me ame por quem eu sou, sem querer nada além disso, disse, com uma sinceridade que o fez tremer por dentro. Sofia sorriu, tocando levemente a mão dele. Acho que todos queremos isso. No fim, o que importa é o que carregamos no coração, não no bolso. Suas palavras foram como um abraço para a alma de Ricardo, mas também um lembrete cruel de que ele estava vivendo uma farsa. Ele queria contar a verdade, dizer quem realmente era, mas o medo de perdê-la o paralisava. E se ela o visse como mais um homem rico tentando manipulá-la? E se todo o amor que estavam construindo, o que Ricardo faria? O que ele faria se Sofia descobrisse a verdade? À medida que os dias viravam semanas, Ricardo e Sofia se tornavam inseparáveis. Ele a surpreendia com pequenos gestos, um buquê de flores colhidas no jardim da vizinha, um bilhete escrito à mão, deixado na porta de sua casa, uma noite dançando ao som de um rádio velho na sala do apartamento. Sofia, por sua vez, o encantava com sua simplicidade e força. Ela contava histórias sobre seus alunos, ria até perder o fôlego de suas tentativas desajeitadas de cozinhar e o desafiava a ser uma versão melhor de si mesmo. Mas a cada risada compartilhada, a culpa de Ricardo crescia. Ele sabia que não poderia manter o segredo para sempre. A verdade estava se aproximando e com ela o risco de perder a única pessoa que o fazia sentir vivo. Uma noite, enquanto jantavam no apartamento de Ricardo, Sofia perguntou, com um tom leve: Você já pensou em voltar a trabalhar como mecânico? Sei que as coisas estão difíceis, mas você parece tão inteligente, tão capaz. Tenho certeza de que conseguiria algo incrível. Ricardo quase engasgou com a comida. Ele havia se esquecido da mentira que contara sobre ser mecânico. Estou pensando nisso, respondeu, forçando um sorriso. Só preciso de um tempo para me encontrar. Sofia assentiu, seus olhos cheios de apoio. Eu acredito em você, Ricardo. Você vai encontrar seu caminho. Aquelas palavras o acertaram como um soco. Ela acreditava nele, no Ricardo que ela conhecia, no homem simples que lutava para recomeçar. Mas esse Ricardo era uma ilusão. Naquela noite, quando Sofia foi embora, Ricardo ficou sozinho, olhando para o teto do apartamento. A mentira estava se tornando insuportável. Ele sabia que precisava contar a verdade, mas como? Como dizer a ela que ele não era o homem que ela pensava? Como explicar que, apesar da mentira, cada momento com ela era mais real do que qualquer coisa em sua vida? Enquanto o silêncio da noite o envolvia, Ricardo tomou uma decisão. Ele não podia mais viver assim. No próximo encontro, ele contaria tudo. Ele diria quem era, porque fez o que fez, e rezaria para que Sofia pudesse perdoá-lo. Mas no fundo, ele temia que a verdade destruísse tudo o que haviam construído. A faísca do amor estava acesa, mas uma tempestade se aproximava. Será que o coração de Sofia seria grande o suficiente para perdoar? Ou seria o fim de uma história que mal havia começado? Os dias que se seguiram à decisão de Ricardo foram uma mistura agridoce de esperança e angústia. Ele queria acreditar que Sofia poderia entender suas razões, que o amor que estavam construindo seria forte o suficiente para superar a verdade.
Mas o medo de perdê-la crescia como uma sombra, tornando cada momento com ela ainda mais precioso e mais doloroso. Ricardo sabia que o próximo encontro seria decisivo, e a ideia de enfrentar as consequências de sua mentira o mantinha acordado à noite, com o coração apertado. Sofia, por sua vez, sentia que algo estava diferente. Ricardo estava mais quieto. Seus sorrisos pareciam carregados de uma tristeza que ele tentava esconder. Em uma tarde ensolarada, enquanto caminhavam pela feira livre de Vila Esperança, ela segurou a mão dele e perguntou com uma preocupação genuína: Ricardo, está tudo bem? Você parece tão distante ultimamente. Eu fiz alguma coisa? A voz dela era suave, mas havia um toque de insegurança que fez o peito de Ricardo doer. Ele parou, olhando para os olhos castanhos que o faziam. Querer ser um homem melhor. Não, Sofia, você não fez nada. Eu só estou lidando com algumas coisas. Prometo que não é você. Ele forçou um sorriso, mas a culpa o corroía. Como podia mentir para alguém que confiava nele tão completamente? Sofia franziu a testa, mas assentiu, apertando a mão dele com carinho. Se precisar conversar, eu estou aqui, tá? Não quero viver assim. As palavras dela foram como uma faca em seu coração. Ela se preocupava com ele, acreditava nele, e ele a estava enganando. Naquele momento, Ricardo sentiu o peso de sua farsa mais do que nunca. Ele precisava contar a verdade, mas a ideia de magoá-la o paralisava. E se ela nunca mais quisesse vê-lo? E se todo o amor que sentia por ele se transformasse em decepção? Naquela noite, Ricardo decidiu que não podia mais carregar o segredo sozinho. Ele precisava de um conselho, de alguém que o conhecesse de verdade. Então, dirigiu até a casa de Gustavo, seu assistente e amigo de longa data, o único que sabia de seu plano desde o início. Gustavo era um homem prático, com um senso de humor afiado e uma lealdade inabalável. Quando Ricardo chegou, com olheiras profundas e o olhar perdido, Gustavo abriu a porta e arqueou uma sobrancelha. Nossa, chefe, parece que você foi atropelado por um caminhão. O que aconteceu? Ricardo desabou no sofá, esfregando o rosto com as mãos. Eu não sei mais o que fazer, Gustavo. Estou apaixonado por ela, mas tudo isso é uma mentira. Como eu conto a verdade agora? Como digo que sou um milionário depois de meses fingindo ser outra pessoa? Gustavo cruzou os braços, sentando-se na poltrona à frente. Olha, Ricardo, você sabia que isso ia acontecer. Não dá para viver uma mentira para sempre. Ela gosta de você, isso é óbvio. Mas quanto mais você demorar, pior vai ser quando ela descobrir. E acredite, a verdade sempre aparece. Ricardo balançou a cabeça, frustrado. Eu sei, mas e se ela me odiar? E se achar que eu estava brincando com os sentimentos dela? Sofia não é como as outras, Gustavo. Ela é tudo o que eu sempre quis. Sua voz falhou, e ele olhou para o chão, como se as respostas estivessem escondidas no tapete velho de Gustavo. O amigo suspirou, inclinando-se para a frente. Então seja honesto, cara. Conta a verdade. Explica por que você fez isso. Mostre que o que você sente por ela é real. Se ela te ama de verdade, vai entender. Pode demorar, pode doer, mas é a única saída. Ou você prefere que ela descubra por outra pessoa? As palavras de Gustavo ecoaram na mente de Ricardo como um despertador. Ele sabia que o amigo estava certo. Cada dia que passava era mais um dia vivendo uma ilusão. E isso não era justo com Sofia. Ele precisava ser o homem que ela merecia. Alguém corajoso o suficiente para enfrentar as consequências de seus atos. Você tem razão, murmurou Ricardo, levantando o olhar. Vou contar tudo. No próximo encontro, não dá mais para adiar. Na manhã seguinte, Ricardo enviou uma mensagem para Sofia, marcando um encontro no parque onde tudo começou. Era o lugar onde eles riram juntos pela primeira vez, onde ele sentiu que poderia ser ele mesmo, mesmo sob uma máscara. Agora seria o palco da verdade. Enquanto esperava por ela, sentado em um banco de madeira sob a sombra de um ipê,
Ricardo ensaiava as palavras em sua mente. Sofia, eu menti sobre quem sou. Não sou um mecânico, sou um milionário. Fiz isso porque queria encontrar alguém que me amasse de verdade. Cada frase parecia insuficiente, incapaz de capturar a profundidade do que sentia. Quando Sofia chegou, com seu vestido leve e um sorriso que iluminava o dia, Ricardo sentiu o coração disparar. Ela sentou-se ao lado dele, percebendo imediatamente a tensão em seu rosto. Ricardo, o que está acontecendo? Você está me assustando, disse ela, com um toque de preocupação. Ele respirou fundo, sentindo o peso do momento. Era agora ou nunca. Sofia, eu preciso te contar algo. Algo que você merece saber desde o começo, mas eu não tive coragem. Ela franziu a testa, o sorriso desvanecendo. O que é, Ricardo? Fala logo. Ele segurou as mãos dela, temendo que fosse a última vez. Eu não sou quem você pensa. Meu nome verdadeiro é Ricardo Nogueira. Eu não sou um mecânico desempregado. Sou dono de uma empresa, um homem muito rico. Vim para a Vila Esperança, disfarçado porque queria encontrar alguém que me amasse pelo que sou, não pelo meu dinheiro. E então eu te conheci e tudo mudou. Mas eu menti, Sofia, e me arrependo disso todos os dias. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sofia piscou como se tentasse processar as palavras. Então, lentamente, puxou as mãos para longe dele, seus olhos brilhando com uma mistura de choque e dor. Você está brincando, né? Isso é alguma piada? Perguntou com uma risada nervosa. Mas o olhar sério de Ricardo confirmou que não. Era. Não, Sofia, é a verdade. Eu sei que errei, mas tudo o que vivemos cada momento foi real para mim. Eu me apaixonei por você. Sofia se levantou do banco, cruzando os braços como se quisesse se proteger. Você mentiu para mim, Ricardo. Durante meses, eu confiei em você, contei coisas que nunca contei para ninguém e você estava... O quê? Brincando de ser pobre? Como eu posso acreditar em qualquer coisa que você diz agora? As palavras dela cortaram Ricardo como lâminas. Ele também se levantou, desesperado. Eu não estava brincando, Sofia. Eu fiz isso porque estava cansado de pessoas que só queriam meu dinheiro. Queria alguém que me visse de verdade. E você fez isso. Você me viu. Ela balançou a cabeça, com lágrimas começando a se formar nos olhos. Eu vi o Ricardo que você inventou. Não sei quem você é de verdade. A dor na voz dela era palpável, e Ricardo sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Sofia, por favor, me deixa te mostrar que o que sinto é real. Eu sei que estraguei tudo, mas eu te amo. Ela olhou para ele, o rosto molhado de lágrimas. Eu preciso de tempo, Ricardo. Isso é demais para mim. Não sei se consigo confiar em você agora. Sem dizer mais nada, Sofia virou-se e começou a caminhar para longe, deixando Ricardo sozinho no parque. Ele ficou parado, assistindo enquanto ela desaparecia entre as árvores, com o coração despedaçado. Tinha dito a verdade, mas a custo de talvez perder a única pessoa que realmente importava. Enquanto o sol se punha, pintando o céu de laranja, Ricardo se perguntou se havia destruído sua chance de felicidade. Será que Sofia poderia perdoá-lo? Ou seria esse o fim de uma história que ele sonhava que durasse para sempre? Os dias após a revelação de Ricardo foram um vazio que parecia engolir tudo. O silêncio de Sofia era mais doloroso do que qualquer palavra que ela pudesse ter dito. Ele enviava mensagens hesitantes, mas respeitosas, pedindo apenas para saber se ela estava bem. Nenhuma resposta chegava. Cada notificação que aparecia em seu celular trazia um fio de esperança, seguido pela decepção de ver que não era ela. Ricardo voltou ao seu apartamento modesto em Vila Esperança, mas o lugar, que antes parecia acolhedor por causa dos momentos com Sofia, agora era apenas um lembrete de sua perda.
A torneira ainda pingava, o sofá rangia e o vazio em seu peito crescia. Ele tentou se ocupar, consertando coisas no apartamento, caminhando pelas ruas da cidade, até ajudando seu Zé na padaria com pequenas tarefas, como carregar sacos de farinha. Mas nada preenchia o buraco que Sofia deixou. Ricardo se pegava relembrando cada momento com ela. A forma como ela jogava a cabeça para trás quando ria, o jeito que seus olhos brilhavam quando falava dos alunos, a suavidade de sua mão na dele. Ele sabia que havia errado, mas também sabia que o amor que sentia era real. E isso o mantinha preso entre a culpa e a esperança. Enquanto isso, Sofia tentava processar o turbilhão de emoções que a consumia. Ela passava os dias na escola, corrigindo provas, planejando aulas, sorrindo para as crianças, mas por dentro estava em pedaços. A revelação de Ricardo a abalou profundamente. Não era só a mentira, era a sensação de que tudo o que ela acreditava ser verdadeiro talvez fosse uma ilusão. Ela confiara nele, abrira seu coração, e agora se perguntava se o Ricardo que ela amava realmente existia. À noite, deitada em sua cama, ela encarava o teto, lutando contra as lágrimas. Parte dela queria odiá-lo, mas outra parte, uma parte teimosa e dolorosa, ainda o amava. Uma tarde, enquanto Sofia corrigia provas na sala dos professores, sua colega e amiga Clara notou seu olhar distante. Clara era uma mulher extrovertida, com um jeito de falar que fazia qualquer um rir, mas também tinha um coração enorme. Sofia, o que está acontecendo? Você está com cara de quem perdeu o último pedaço de bolo na festa, disse, puxando uma cadeira para se sentar ao lado dela. Sofia suspirou, hesitando, mas Clara era alguém em quem ela confiava, então, aos poucos, deixou a história sair. O encontro com Ricardo, os momentos felizes, a revelação de que ele era um milionário disfarçado. Quando terminou, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Clara ouviu tudo com atenção, franzindo a testa. Nossa, Sofia, isso é intenso. Olha, não vou mentir, ele errou feio, mentir assim é pesado. Mas pelo que você contou, parece que ele realmente gosta de você. Talvez ele tenha feito isso por medo, sabe? Medo de não ser amado de verdade. Sofia balançou a cabeça frustrada. Mas como eu posso confiar nele agora, Clara? E se tudo foi só um jogo para ele? Clara colocou a mão no ombro dela, com um olhar firme. Você só vai saber se conversar com ele. Não dá para viver com essa dúvida te comendo viva. Dá uma chance para ele se explicar. Se depois disso você ainda não confiar, pelo menos vai ter fechado essa porta. As palavras de Clara ficaram na cabeça de Sofia. Ela sabia que a amiga tinha razão, mas o medo de se machucar novamente a segurava. Ainda assim, algo dentro dela, talvez o amor que ainda sentia, talvez a curiosidade, a impedia de simplesmente deixar Ricardo para trás. Ela precisava de respostas, mesmo que doesse. Enquanto isso, Ricardo recebia uma ligação inesperada de Gustavo. Chefe, tem uma situação que você precisa saber, disse ele, com um tom sério que não era comum. Eu estava de olho nas coisas em Vila Esperança, como você pediu, e soube que o pai da Sofia está internado. Parece que é grave, alguma doença antiga que piorou. O hospital está cobrando um tratamento caro e ela está desesperada. A notícia atingiu Ricardo como um raio. Ele sabia o quanto o pai de Sofia significava para ela. Ela já havia perdido a mãe anos antes, e seu pai era seu porto seguro, sua família. A ideia de Sofia enfrentando isso sozinha o devastou. Sem hesitar, Ricardo ligou para seu advogado e deu instruções claras. Pague o tratamento do pai da Sofia. Tudo. Cirurgia, internação, medicamentos, o que for preciso. Mas faça isso anonimamente. Ela não pode saber que fui eu. O advogado tentou argumentar, sugerindo que revelar o gesto poderia ajudar a reconquistá-la, mas Ricardo foi firme. Não é sobre isso.
É sobre ela e o pai dela. Eles merecem isso, independentemente de mim. Quando desligou o telefone, Ricardo sentiu um alívio misturado com tristeza. Ele queria estar ao lado de Sofia, segurando sua mão, mas sabia que ela precisava de espaço. Ajudá-la em segredo era a única forma de mostrar seu amor sem esperar nada em troca. Dias depois, Sofia chegou ao hospital com o coração na mão. As últimas notícias sobre seu pai não eram boas e ela temia o pior. Mas ao entrar na recepção, o médico a recebeu com um sorriso inesperado. Sofia, temos boas notícias. A cirurgia do seu pai foi um sucesso. Ele está se recuperando bem e deve sair do hospital em breve. Sofia ficou paralisada, o alívio inundando seu peito. Mas, como? O tratamento era caro, eu não tinha como pagar. O médico olhou para ela com gentileza. Houve uma doação anônima. Alguém cobriu todos os custos, mas pediu para permanecer em segredo. Sofia sentiu as pernas tremerem. Uma doação anônima? Quem faria algo assim? Enquanto caminhava até o quarto do pai, sua mente girava. Ela queria acreditar que era apenas um gesto de bondade de um estranho, mas algo dentro dela sussurrava o nome de Ricardo. Seria possível? Ele teria feito isso sem dizer nada? A ideia a confundia e a emocionava ao mesmo tempo. Ao ver seu pai, dormindo tranquilamente, com a respiração calma, Sofia deixou as lágrimas caírem. Era um milagre, um presente que ela nunca poderia retribuir. Mas a dúvida sobre quem estava por trás disso a consumia. Naquela noite, de volta ao seu apartamento, Sofia segurou o celular, encarando o número de Ricardo. Ela precisava saber. Mesmo que doesse, mesmo que reabrisse feridas, ela não podia viver com essa incerteza. Com as mãos trêmulas, ela digitou uma mensagem. Ricardo, precisamos conversar. Amanhã no parque, às 4 da tarde. Quando pressionou enviar, sentiu o coração disparar. Ela não sabia o que esperar, mas sabia que aquele encontro seria um divisor de águas. Do outro lado da cidade, Ricardo leu a mensagem com uma mistura de esperança e medo. Ela queria conversar. Era mais do que ele ousava esperar. Ele passou a noite imaginando o que diria, como explicaria suas ações, como provaria que seu amor era genuíno. O parque, com suas árvores frondosas e memórias de dias felizes, seria o cenário de um momento que poderia mudar tudo. Será que Sofia estava pronta para ouvir a verdade? E mais importante, será que ela poderia perdoar não apenas a mentira, mas o homem que a amava com todo o coração? O parque de Vila Esperança estava envolto em uma calma que contrastava com o tumulto no coração de Ricardo. As árvores balançavam suavemente com a brisa da tarde, e o sol lançava uma luz dourada sobre os bancos de madeira. Ele chegou cedo, sentando-se no mesmo banco onde ele e Sofia compartilharam tantas risadas e sonhos. Suas mãos tremiam enquanto segurava um copo de café já frio e sua mente ensaiava palavras que nunca pareciam suficientes. Ele sabia que esse encontro poderia ser sua última chance de consertar as coisas, ou o fim definitivo de tudo o que ele mais valorizava. Sofia apareceu minutos depois, caminhando com passos decididos, mas seus olhos revelavam uma vulnerabilidade que Ricardo conhecia bem. Ela usava um vestido azul simples, com os cabelos soltos, esvoaçando ao vento. E por um momento, Ricardo esqueceu como respirar. Ela era tão linda, tão real, que a dor de possivelmente perdê-la parecia insuportável. Quando ela se sentou ao lado dele, o silêncio entre os dois era pesado, carregado de emoções não ditas. "Oi, Ricardo", disse Sofia, com a voz firme, mas com um leve tremor que denunciava sua inquietação. "Oi, Sofia", ele respondeu, tentando manter a calma. "Obrigado por vir.
Ela cruzou os braços, olhando para o chão por um instante antes de encará-lo. Eu precisava te ver. Há algo que não sai da minha cabeça e preciso de respostas. Ricardo sentiu o coração acelerar. Ele sabia o que estava por vir, mas ainda assim, a intensidade do momento o pegou desprevenido. Sofia respirou fundo, seus olhos fixos nos dele. Foi você, não foi? A doação anônima para o tratamento do meu pai. Só pode ter sido você. A voz dela era uma mistura de certeza e vulnerabilidade, como se ela quisesse acreditar, mas temesse a resposta. Ricardo hesitou, mas sabia que mentir novamente não era uma opção. Ele baixou o olhar por um segundo, então a encarou com sinceridade. Sim, Sofia, fui eu. Ela piscou, como se a confirmação fosse ao mesmo tempo um alívio e um peso. Por quê? Por que você fez isso e não me contou? Você poderia ter usado isso para tentar me convencer a te perdoar. Por que o segredo? Ricardo sentiu a garganta apertar. Ele queria escolher as palavras certas, aquelas que mostrassem a ela o quanto ela significava para ele. Porque não era sobre mim, Sofia. Era sobre você e seu pai. Eu sei o quanto ele significa para você. E quando soube que ele estava doente, eu não podia ficar parado. Não fiz isso para te conquistar ou para apagar o que fiz de errado. Fiz porque te amo. E mesmo que você nunca mais quisesse me ver, eu precisava saber que você estava bem. As palavras de Ricardo pairaram no ar. E Sofia sentiu um nó se formar na garganta. Ela queria ficar brava, queria manter a muralha que havia construído ao redor de seu coração, mas a sinceridade no olhar dele a desarmava. Você não entende, Ricardo, disse ela com a voz embargada. Eu estava tão magoada, tão confusa. Você mentiu sobre quem você é e agora faz algo assim. Como eu sei o que é real? Como eu confio em você depois de tudo? Ricardo se inclinou para a frente, resistindo ao impulso de segurar as mãos dela. Eu sei que te decepcionei, Sofia, e eu vou carregar essa culpa pelo resto da minha vida. Mas o que sinto por você é a coisa mais real que já senti. Cada risada que demos juntos, cada conversa, cada momento. Isso não era uma mentira. Eu vim para a Vila Esperança querendo encontrar alguém que me amasse de verdade. E encontrei você. E agora tudo o que quero é uma chance de provar que posso ser o homem que você merece. Sofia olhou para ele, seus olhos brilhando com lágrimas que ela lutava para conter. A gratidão pelo que ele fez pelo pai dela estava ali, mas a ferida da mentira ainda doía. Você salvou a vida do meu pai, disse ela, quase em um sussurro. Eu nunca vou conseguir te agradecer o suficiente por isso. Mas amor não é só gestos grandes, Ricardo. É confiança, é verdade. E eu não sei se consigo confiar em você agora. O peso das palavras dela caiu sobre Ricardo como uma avalanche. Ele assentiu lentamente, respeitando a honestidade dela. Eu entendo, Sofia, e não vou te pressionar. Só quero que você saiba que vou esperar, pelo tempo que for preciso. Se um dia você sentir que pode me dar uma chance, eu estarei aqui. Ele fez uma pausa, lutando contra as próprias lágrimas. Mas mesmo que isso nunca aconteça, você precisa saber que você mudou minha vida. Você me mostrou o que é ser amado de verdade. Sofia ficou em silêncio processando tudo. Parte dela queria abraçá-lo, dizer que o perdoava, mas a outra parte ainda precisava de tempo. Ela se levantou, enxugando uma lágrima que escapou. Eu preciso pensar, Ricardo. Isso tudo é muito, mas obrigada. Pelo meu pai, por ser honesto agora. Ela hesitou, como se quisesse dizer mais, mas então virou-se e começou a caminhar para longe, deixando Ricardo com o coração em pedaços. Enquanto a via desaparecer entre as árvores, Ricardo sentiu uma mistura de esperança e desespero. Ele havia feito a coisa certa ao contar a verdade, ao ajudar o pai dela sem esperar nada em troca. Mas a incerteza do futuro o aterrorizava.
Será que Sofia algum dia poderia perdoá-lo? Ou ele havia perdido para sempre a chance de viver o amor que tanto buscava? Nos dias seguintes, Sofia voltou à sua rotina, mas a conversa com Ricardo não saía de sua mente. Ela visitava o pai, que se recuperava em casa, e cada sorriso dele era um lembrete do que Ricardo havia feito. Mas também era um lembrete de que ele havia escondido tanto dela. Clara, sua amiga, notava a luta interna de Sofia e a incentivava a ouvir o coração. Você não precisa decidir tudo agora, Sofia, mas não deixe o medo te impedir de ser feliz. Ele errou sim, mas às vezes as pessoas merecem uma segunda chance. Enquanto isso, Ricardo tentava encontrar um novo propósito. Ele começou a passar mais tempo na padaria de seu Zé, ajudando com pequenos consertos e até aprendendo a fazer pão. Algo que o fazia rir de si mesmo, já que suas tentativas eram desastrosas. Mas em cada momento ele pensava em Sofia. Ele sabia que precisava mudar, não apenas por ela, mas por si mesmo. Ele queria ser um homem melhor, alguém digno do amor que ela talvez um dia pudesse oferecer novamente. Uma tarde, enquanto Ricardo limpava o balcão da padaria, seu Zé, com seu jeito sábio e direto, olhou para ele e disse: "Rapaz, você tá com cara de quem tá carregando o mundo nas costas. Seja lá o que tá te incomodando, lembra que o amor de verdade não desiste fácil, mas também não se força, deixa o tempo trabalhar." As palavras simples do velho padeiro tocaram Ricardo profundamente. Ele percebeu que, por mais que quisesse correr atrás de Sofia, precisava respeitar o espaço dela, mas o destino, como sempre, tinha seus próprios planos. Uma semana depois, Sofia estava no hospital para uma consulta de acompanhamento do pai, quando ouviu uma conversa entre duas enfermeiras. "Sabe aquele paciente que teve o tratamento pago por uma doação anônima? Parece que o cara que doou pediu para ninguém contar, mas ele tá sempre ligando para saber como o paciente tá. Deve ser alguém muito especial." As palavras acertaram. Sofia como um raio. Era Ricardo. Ele ainda estava cuidando, mesmo à distância, mesmo sem querer reconhecimento. Naquela noite, Sofia pegou o celular, com o coração batendo forte. Ela não sabia o que queria dizer, mas sabia que precisava falar com ele. Digitou uma mensagem simples: "Podemos conversar de novo? Amanhã, no mesmo lugar." Quando enviou, sentiu uma onda de alívio e medo. Ela estava abrindo a porta novamente, mas não sabia o que encontraria do outro lado. E Ricardo, ao ler a mensagem, sentiu a esperança reacender, como uma chama que se recusa a apagar. O próximo encontro seria decisivo, uma chance de reconstruir o que foi quebrado, ou de aceitar que o amor às vezes não é suficiente. A tarde estava fresca em Vila Esperança, com uma brisa suave, carregando o perfume das flores silvestres que cresciam ao redor do parque. Sofia chegou ao encontro com o coração em um misto de determinação e incerteza. Ela havia passado a noite relembrando cada momento com Ricardo, as risadas compartilhadas, os silêncios confortáveis, a dor da traição e agora a gratidão por ele ter salvado a vida de seu pai. Quando o viu sentado no banco familiar, com os ombros ligeiramente curvados e o olhar perdido nas árvores, sentiu uma pontada no peito. Ele parecia tão vulnerável, tão diferente do homem confiante que ela imaginava um milionário ser. Ricardo levantou os olhos assim que a ouviu se aproximar, e um lampejo de esperança cruzou seu rosto. "Sofia", disse ele, levantando-se, a voz carregada de emoção contida. "Obrigado por vir. Eu não sabia se você ia querer me ver de novo." Ela sentou-se ao lado dele, mantendo uma distância pequena, mas perceptível. "Eu também não sabia", admitiu, com um meio sorriso que não alcançava os olhos. "Mas ouvi algo no hospital ontem sobre o doador anônimo que ainda liga para saber do meu pai. Era você, não era?"
Mesmo depois de tudo, você continuou cuidando. Ricardo assentiu lentamente, sem desviar o olhar. Eu precisava saber que ele estava bem, que você estava bem. Não era para você descobrir, mas acho que não sou muito bom em manter segredos. Ele tentou brincar, mas a tensão em sua voz traía o nervosismo. Sofia respirou fundo, organizando os pensamentos. Você fez algo incrível pelo meu pai, Ricardo. Algo que eu nunca vou conseguir retribuir. Mas isso não apaga o que aconteceu. Antes, eu fico me perguntando, quem é você de verdade? O Ricardo que eu conheci aqui ou o milionário que escondeu tudo? A pergunta o atingiu como uma flecha, mas ele sabia que era justa. Eu sou os dois, Sofia, disse com uma honestidade crua. O Ricardo que você conheceu, o que ria com você, que ficava nervoso só de te ver sorrir, esse sou eu. Mas também sou o cara que cresceu com tudo o que o dinheiro pode comprar e aprendeu que isso não compra amor. Eu vim para Vila Esperança porque estava desesperado para encontrar algo real e encontrei você. A mentira foi o meu erro, mas o que sinto por você é a coisa mais verdadeira da minha vida. Sofia ouviu em silêncio, seus olhos percorrendo o rosto dele, procurando sinais de falsidade. Mas tudo o que via era sinceridade, misturada com uma dor que espelhava a dela. Eu quero acreditar em você, confessou, a voz tremendo. Mas eu já me machuquei antes, Ricardo. Não com você, mas com outra pessoa. Alguém que usava o dinheiro e promessas para me controlar. Quando descobri que você mentiu, senti tudo aquilo voltando, como se eu tivesse sido enganada de novo. Ricardo sentiu o coração apertar ao ouvir isso. Ele sabia que Sofia tinha cicatrizes, mas ouvir a história diretamente dela o fez perceber o tamanho do impacto de sua mentira. Sofia, eu nunca quis te controlar ou te machucar. Eu só queria ser amado por quem eu sou, não pelo que tenho. Mas sei que te feri, e isso é algo que vou carregar para sempre. Se você me der uma chance, eu prometo que vou passar o resto da minha vida provando que você pode confiar em mim. Ela olhou para o chão, as emoções em conflito dentro dela. A gratidão pelo que ele fez pelo pai, o amor que ainda sentia, a mágoa pela mentira, tudo isso girava em sua mente como um redemoinho. Eu não sei se consigo te perdoar agora, disse ela finalmente, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas também não consigo te odiar. Você salvou meu pai, Ricardo. Você esteve lá quando eu mais precisei, mesmo sem querer nada em troca. Isso significa alguma coisa. Ricardo sentiu um fio de esperança, mas também respeitou a honestidade dela. O que você precisa, Sofia? Tempo, espaço. Diga e eu faço. Ela enxugou as lágrimas, respirando fundo. Eu preciso te conhecer de verdade, não o Ricardo mecânico, nem o Ricardo milionário. Só você. Mas isso vai levar tempo, e eu não sei se vai funcionar. Ele assentiu, um sorriso triste nos lábios. Eu vou esperar, Sofia, e vou te mostrar quem eu sou, sem máscaras, sem mentiras. Só me diz por onde começar. Sofia hesitou então, com um impulso que surpreendeu até ela mesma, disse: me conta algo que você nunca contou para ninguém. Algo que te assusta, que te faz humano. Ricardo piscou, surpreso com o pedido. Ele pensou por um momento, então baixou o olhar como se estivesse reunindo coragem. Eu tenho medo de nunca ser o suficiente, admitiu, a voz quase um sussurro. Não importa quanto dinheiro eu tenha, quantas empresas eu construa, no fundo, eu sempre acho que não sou digno de amor. Por isso vim para cá. Por isso me escondi. Porque se eu não fosse o suficiente como Ricardo Silva, como poderia ser como Ricardo Nogueira? As palavras dele tocaram Sofia de uma forma que ela não esperava. Pela primeira vez, ela viu além da mentira, além do disfarce. Viu um homem com inseguranças, medos, sonhos. Alguém tão humano quanto ela. Ela não disse nada, mas estendeu a mão e tocou a dele. Um gesto pequeno, mas cheio de significado.
Obrigada por me contar, murmurou. Vamos devagar, tá? Um dia de cada vez. Ricardo sentiu o calor da mão dela na sua e pela primeira vez em semanas sentiu que havia uma chance. Não era um perdão completo, não era uma promessa, mas era um começo. Eles ficaram ali, sentados em silêncio, enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu de tons de laranja e rosa. O caminho à frente seria longo, cheio de desafios, mas pela primeira vez, Ricardo sentiu que estava sendo verdadeiro, com Sofia e consigo mesmo. Nos dias seguintes, Sofia e Ricardo começaram a se encontrar novamente, mas dessa vez com uma nova dinâmica. Eram encontros simples, um café na padaria, uma caminhada pela praça, uma tarde ajudando na escola onde Sofia trabalhava. Ricardo se abria aos poucos, contando histórias de sua infância, seus sonhos, seus arrependimentos. Ele falava sobre crescer sob a pressão de uma família rica, sobre a solidão de nunca saber quem era genuíno. Sofia, por sua vez, compartilhava mais sobre suas próprias cicatrizes, sobre o relacionamento tóxico que a marcou e a tornou cautelosa. Uma tarde, enquanto pintavam murais com as crianças na escola, Sofia riu ao ver Ricardo com tinta azul no rosto tentando desenhar uma árvore que parecia mais um brócolis. "Você é péssimo nisso", brincou ela, jogando um pano para ele limpar o rosto. Ele riu, o som tão leve que fez o coração dela aquecer. "Ei, eu sou melhor em números do que em arte", retrucou com um sorriso travesso. Naquele momento, Sofia percebeu que estava começando a enxergar o verdadeiro Ricardo. Não o milionário, não o mecânico, mas o homem que a fazia rir, que se importava com ela, que estava tentando de verdade ser melhor. Mas mesmo com esses momentos de conexão, Sofia ainda carregava dúvidas. Ela queria acreditar que poderiam reconstruir o que tinham, mas o medo de se machucar novamente a segurava. E Ricardo, por sua vez, sabia que precisava provar, com ações, que era digno da confiança dela. Um dia, enquanto caminhavam pelo mercado, Sofia parou diante de uma barraca de flores e sorriu ao ver um girassol. "Sempre amei girassóis", disse quase para si mesma. Ricardo anotou mentalmente, prometendo a si mesmo que faria algo especial para mostrar a ela que estava ouvindo, que se importava. O amor entre eles estava se reacendendo, mas ainda era frágil, como uma chama que precisava de cuidado para não se apagar. Será que Sofia conseguiria deixar o passado para trás e confiar novamente? E será que Ricardo poderia provar que seu amor era maior do que suas mentiras? O próximo passo seria crucial, e o destino, como sempre, guardava surpresas que nenhum dos dois podia prever. As semanas seguintes foram como um delicado equilíbrio para Sofia e Ricardo. Cada encontro era um passo cauteloso em direção a algo novo, uma tentativa de reconstruir a confiança que havia sido abalada. Eles se viam com frequência, mas agora com uma honestidade que antes faltava. Ricardo fazia questão de ser transparente, compartilhando detalhes de sua vida que nunca imaginou revelar, desde as pressões de administrar um império empresarial até as pequenas alegrias de sua infância, como as tardes pescando com o avô em um lago tranquilo. Sofia, por sua vez, começava a baixar a guarda, deixando-o entrar novamente, ainda que com hesitação. Ela percebia que, apesar da mentira, o Ricardo que a fazia rir e a ouvia com tanta atenção era real, e isso a confundia tanto quanto a confortava. Uma tarde, enquanto ajudavam a organizar uma feira de ciências na escola de Sofia, Ricardo surpreendeu a todos com sua habilidade em explicar conceitos complexos de física para as crianças, usando copos de plástico e elásticos para demonstrar ondas sonoras. Sofia o observava, impressionada, e não pôde evitar um sorriso. "Onde você aprendeu isso?", perguntou enquanto arrumavam os materiais no fim do evento. Ricardo deu de ombros, com um sorriso tímido.
Eu gostava de ciência na escola. Sempre achei que, se não tivesse seguido os negócios da família, talvez tivesse sido professor como você. A confissão a pegou desprevenida. Era mais uma camada dele que ela não conhecia, e cada uma dessas descobertas fazia o Ricardo milionário parecer menos distante do Ricardo que ela amava. Naquela noite, enquanto caminhavam para casa sob um céu estrelado, Sofia parou de repente e olhou para ele. Ricardo, eu preciso te dizer uma coisa. Começou com a voz suave, mas firme. Ele virou-se, o coração disparando. Pode dizer. Ela respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Eu estou começando a te entender. Por que você fez o que fez? Por que veio para cá? Ainda dói, mas eu vejo que você está tentando. E eu gosto de quem você é agora, de verdade. Só não sei se estou pronta para me entregar completamente de novo. Ricardo sentiu um aperto no peito, mas também uma onda de alívio. Ela estava sendo honesta, e isso era mais do que ele poderia pedir. Sofia, eu não espero que você esqueça o que fiz. Só quero que você me deixe mostrar que posso ser melhor, um dia de cada vez, como você disse. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno, e pela primeira vez em semanas, Ricardo sentiu que estavam realmente progredindo. Para mostrar que estava comprometido, Ricardo começou a fazer pequenos gestos que falavam mais alto que palavras. Lembrando-se do comentário de Sofia sobre girassóis, ele deixou um vaso com um girassol vibrante na porta de seu apartamento, acompanhado de um bilhete. Porque você traz luz para minha vida, Ricardo. Quando Sofia encontrou o presente, seu coração disparou. Não era o gesto em si, mas a atenção, o cuidado que a tocaram profundamente. Ela segurou o bilhete contra o peito, sentindo as lágrimas se formarem. Talvez, apenas talvez, ele estivesse mostrando quem realmente era. Mas nem tudo era perfeito. Sofia ainda lutava com suas inseguranças. Em uma conversa com Clara, enquanto tomavam café na padaria de seu Zé, ela desabafou. Eu vejo ele se esforçando, Clara. Ele é gentil, atencioso, e eu sinto que ele me ama. Mas e se eu me abrir de novo e me machucar? E se ele tiver outros segredos? Clara, sempre direta, respondeu com um olhar firme. Sofia, ninguém pode garantir que não. Vai doer, amar é arriscar, mas você está vendo ele com o coração ou com o medo? Porque se for com o medo, você nunca vai saber o que poderia ter sido. As palavras de Clara ecoaram na mente de Sofia, e ela decidiu dar um passo ousado. Convidou Ricardo para jantar em sua casa, algo que não fazia desde antes da revelação. Era uma forma de testar a si mesma, de ver se conseguia se sentir à vontade com ele novamente. Ricardo aceitou o convite com uma mistura de nervosismo e entusiasmo, chegando com uma garrafa de suco de uva. Nada de vinho caro, prometo, brincou ele, arrancando uma risada dela. O jantar foi simples, mas cheio de momentos que reacenderam a conexão entre eles. Sofia preparou um macarrão com molho caseiro e Ricardo insistiu em ajudar, embora sua tentativa de cortar cebolas tenha resultado em lágrimas cômicas e uma bagunça na cozinha. Eles riram até doer a barriga, e por um momento era como se o passado não existisse. Enquanto comiam, Sofia perguntou com um tom leve: se você pudesse mudar uma coisa na sua vida, o que seria? Ricardo pensou por um instante e então respondeu com uma sinceridade que a surpreendeu. Eu teria te contado a verdade no primeiro dia. Mesmo que doesse, mesmo que você não quisesse me ver. Porque você merecia isso. A resposta a pegou, desprevenida, e ela sentiu um calor subir ao peito. Pela primeira vez, Sofia percebeu que o arrependimento de Ricardo era tão profundo quanto a dor que ela sentiu. Após o jantar, enquanto lavavam a louça juntos, ela olhou para ele e disse, quase sem pensar, eu quero tentar, Ricardo. Não sei como vai ser, mas quero ver aonde isso nos leva.
Ele parou, a esponja ainda na mão, e a olhou com uma mistura de surpresa e esperança. Sério? Perguntou como se não acreditasse. Ela assentiu, com um sorriso tímido. Sério, mas vai devagar, tá? Nada de surpresas milionárias, Ricardo riu, prometendo seguir o ritmo dela. Naquela noite, quando ele foi embora, Sofia ficou na varanda do apartamento olhando as estrelas. Ela sentia medo, sim, mas também sentia algo que havia muito não sentia: esperança. Talvez o amor deles pudesse sobreviver. Talvez pudesse ser ainda mais forte por causa de tudo o que passaram, mas o destino gosta de testar os corações apaixonados. Dias depois, enquanto Ricardo organizava alguns papéis em seu apartamento, recebeu uma ligação de Gustavo. Chefe, tem uma coisa que você precisa saber, disse ele com um tom grave. Um repórter de uma revista de fofocas está farejando sua história. Parece que alguém em Vila Esperança desconfiou de você e deu a dica. Eles estão querendo publicar uma matéria sobre o milionário que se disfarçou de pobre. Se isso sair, Sofia vai ficar sabendo de tudo. E não vai ser por você. Ricardo sentiu o sangue gelar. Ele havia sido tão cuidadoso, mas agora sua mentira corria o risco de ser exposta para o mundo. E pior, para Sofia. Ele sabia que precisava agir rápido, mas como? Contar a ela antes que a revista fosse publicada? Ou tentar impedir a matéria? O medo de perdê-la novamente voltou com força. Mas ele também sabia que, dessa vez, não podia fugir da verdade. Ele precisava protegê-la, mesmo que isso significasse enfrentar as consequências de seu passado. Enquanto isso, Sofia, sem saber da tempestade que se aproximava, começou a planejar uma surpresa para Ricardo. Ela queria retribuir os gestos dele, mostrar que também estava comprometida em fazer o relacionamento funcionar. Comprou ingressos para um show de uma banda local que ele mencionara gostar, imaginando uma noite leve, cheia de música e risadas. Mas o que ela não sabia era que o próximo encontro deles seria marcado não por celebração, mas por uma revelação que poderia mudar tudo. Será que Ricardo conseguiria contar a verdade a tempo? E como Sofia reagiria ao descobrir que o segredo dele estava prestes a se tornar público? O sol da manhã banhava Vila Esperança com uma luz suave, mas para Ricardo, o mundo parecia envolto em uma névoa de ansiedade. A ligação de Gustavo ecoava em sua mente como um alarme incessante. Um repórter estava prestes a expor sua história, transformando sua busca por amor verdadeiro em manchete sensacionalista. Ele podia imaginar o título: Milionário se passa por pobre em cidadezinha. Um experimento de amor ou uma farsa? O pensamento de Sofia, lendo algo assim, sem contexto, sem sua versão dos fatos, o aterrorizava. Ele sabia que precisava contar a ela antes que a revista chegasse às bancas, mas a ideia de reabrir aquela ferida, justo quando estavam começando a se reaproximar, o deixava paralisado. Ricardo passou a manhã andando de um lado para o outro em seu pequeno apartamento, o celular na mão, hesitando em ligar para Sofia. Ele queria proteger o que estavam reconstruindo, mas também sabia que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era a única saída. Finalmente, reunindo coragem, ele enviou uma mensagem. Sofia, preciso te ver hoje. É importante. Pode ser no parque às 5? A resposta dela veio minutos depois, simples, mas com um toque de preocupação. Tudo bem, estarei lá. Tá tudo ok? Ele não respondeu, incapaz de mentir, mesmo por omissão. Enquanto isso, Sofia sentiu uma inquietação crescente. O tom da mensagem de Ricardo era diferente, carregado de uma urgência que a lembrava do dia em que ele revelou sua verdadeira identidade. Ela tentou se distrair, corrigindo provas na escola, mas sua mente vagava. Estaria ele escondendo algo? Mas... ou era apenas seu próprio medo falando, projetando inseguranças no homem que estava tentando provar seu amor? Clara, notando sua distração, cutucou-a durante o intervalo.
Sofia, para de roer as unhas. O que está te preocupando agora? Sofia suspirou, confessando a mensagem de Ricardo e seu receio de outra surpresa. Clara, com seu jeito prático, disse: se ele está sendo honesto, vai te contar o que é. E se não for, você já sabe que merece mais. Vai lá e escuta, mas com o coração aberto e os olhos bem abertos. Às 5 da tarde, o parque estava tranquilo, com crianças brincando ao longe e o som de pássaros preenchendo o ar. Sofia chegou primeiro, sentando-se no banco de sempre, o coração batendo forte. Quando Ricardo apareceu, ela notou imediatamente a tensão em seu rosto, os ombros rígidos, o olhar inquieto. Ele sentou-se ao lado dela, respirando fundo antes de falar. Sofia, obrigado por vir. Eu preciso te contar algo, e não é fácil. Ela cruzou os braços, sentindo um frio na espinha. O que foi, Ricardo? Outra mentira? A pergunta saiu mais afiada do que ela pretendia, mas ele não recuou. Não é uma mentira. É uma consequência do que eu fiz. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Quando vim para Vila Esperança, achei que poderia manter meu disfarce em segredo. Mas alguém desconfiou, e agora um repórter está atrás da história. Eles querem publicar uma matéria sobre mim, sobre como eu me passei por pobre para encontrar amor. Eu não sei quando vai sair, mas pode ser a qualquer momento. E eu precisava que você soubesse por mim, não por uma revista. Sofia piscou, processando as palavras. A ideia de sua vida com Ricardo, os momentos íntimos, as risadas, as confidências, sendo exposta para estranhos, a fez sentir uma mistura de raiva e vulnerabilidade. Você está dizendo que nossa história vai virar fofoca de jornal? Que as pessoas vão saber de tudo, do que passamos, do que eu senti? A voz dela tremia e Ricardo sentiu o peso de sua dor. Eu estou tentando impedir, Sofia. Meu advogado está negociando com a revista, mas não sei se vai dar certo. Eu vim aqui porque você merece saber e porque eu prometi não esconder mais nada de você. Ela se levantou, caminhando alguns passos para longe, como se precisasse de espaço para respirar. Ricardo, você entende o que isso significa para mim? Eu sou uma professora, vivo uma vida simples. As pessoas na cidade vão me olhar diferente, vão falar, vão julgar, e eu nem sei se estou pronta para lidar com isso. Ele também se levantou, mantendo a distância, mas com o olhar fixo nela. Eu sei que é injusto, Sofia, e se eu pudesse voltar atrás, eu nunca teria vindo para cá sem ser honesto. Mas eu não posso mudar o passado. Só posso te prometer que vou fazer tudo para proteger você disso. E se você quiser que eu suma, que eu deixe Vila Esperança, eu vou. Mesmo que isso me mate. As palavras dele a acertaram como um soco. Ela virou-se para encará-lo, os olhos brilhando com lágrimas. Você acha que é tão simples? Que você pode simplesmente ir embora e tudo se resolve? Eu me apaixonei por você, Ricardo. Mesmo com a mentira, mesmo com a dor, eu ainda sinto algo por você. E agora você me diz que tudo isso pode virar um circo público. E eu não sei como lidar com isso. A confissão dela, a admissão de que ainda o amava, fez o coração de Ricardo disparar. Mas a dor na voz dela o manteve preso à realidade. Sofia, me diz o que você precisa, implorou ele, a voz embargada. Quero consertar isso, mas não sei como. Ela enxugou as lágrimas, respirando fundo para se recompor. Eu preciso de tempo para pensar, e preciso que você seja honesto, não só comigo, mas com todo mundo. Se essa matéria vai sair, então enfrenta, conta a sua versão, diz por que fez o que fez. Não deixa que transformem nossa história em uma piada. Ricardo assentiu, sentindo o peso da responsabilidade. Eu vou fazer isso. Vou dar uma entrevista, explicar tudo e vou proteger você, mesmo que custe tudo o que tenho. Sofia olhou para ele, vendo a determinação em seus olhos. Pela primeira vez, ela sentiu que ele estava disposto a enfrentar as consequências, não apenas por ela, mas por si mesmo.
Faça isso, Ricardo, disse ela com voz firme. E depois veremos o que sobra de nós. Ela se virou e começou a caminhar para longe, deixando Ricardo com uma mistura de esperança e medo. Ele sabia que o próximo passo seria o mais difícil de sua vida. Ligou para Gustavo naquela mesma noite, dando instruções claras. Marca uma entrevista com um jornal confiável. Quero contar minha história do meu jeito e certifique-se de que Sofia fique fora disso. Gustavo, surpreso com a decisão, concordou. Você está jogando tudo na mesa, chefe. Espero que ela veja o quanto você está se esforçando. Nos dias seguintes, Ricardo preparou-se para a entrevista, enquanto Sofia tentava manter a calma em meio à incerteza. Ela conversou com seu pai, que agora recuperado, a ouviu com paciência. Filha, o amor verdadeiro não é perfeito, disse ele segurando a mão dela. Mas é aquele que luta, que enfrenta os erros e tenta ser melhor. Esse rapaz salvou minha vida e agora está tentando salvar o que tem com você. Pense nisso. As palavras do pai a fizeram refletir, mas ela ainda precisava ver o que Ricardo faria. Quando a entrevista foi publicada, Ricardo revelou tudo. Sua solidão, sua busca por amor genuíno, o disfarce, o encontro com Sofia, o arrependimento. Ele não mencionou o nome dela, protegendo-a como prometido, mas falou com uma honestidade que tocou até os leitores mais céticos. A matéria, ao invés de sensacionalista, tornou-se uma história de redenção. E a revista de fofocas, sem uma narrativa escandalosa, abandonou a publicação. Sofia leu a entrevista em casa com lágrimas nos olhos. Pela primeira vez, ela viu Ricardo não como milionário ou mecânico, mas como um homem que cometeu erros, mas estava disposto a enfrentá-los por amor. Ela pegou o celular, hesitando. Então digitou uma mensagem. Li a entrevista. Obrigada por proteger meu nome. Podemos conversar amanhã? Quando Ricardo viu a mensagem, sentiu uma onda de alívio. Ele sabia que ainda havia um longo caminho, mas o fato de Sofia querer falar era um sinal de que talvez o amor deles ainda tivesse uma chance. O próximo encontro seria crucial, uma oportunidade de mostrar que ele estava, finalmente, sendo o homem que ela merecia. Amanhã em Vila Esperança amanheceu com um céu claro, mas Sofia sentia uma tempestade de emoções dentro de si. A entrevista de Ricardo, publicada no jornal local, ainda ecoava em sua mente. Ele havia se exposto ao mundo, admitindo seus erros e contando sua história com uma vulnerabilidade que ela não esperava. Mais do que isso, ele protegera seu nome, mantendo-a fora do holofote, mesmo quando poderia ter usado a história deles para se redimir publicamente. Esse gesto, mais do que qualquer outro, fez Sofia perceber que Ricardo estava mudando, não apenas por ela, mas por si mesmo. Ela passou a manhã na escola, tentando se concentrar nas aulas, mas seus pensamentos vagavam para o encontro marcado com Ricardo. Quando o sinal tocou, liberando as crianças para o recreio, Sofia sentou-se na sala dos professores, encarando o girassol que ainda enfeitava sua mesa, agora um pouco murcho, mas ainda vibrante. Clara, como sempre, apareceu com um café e um olhar curioso. E aí, Sofia, pronta para essa conversa com o milionário redimido? Perguntou com um sorriso travesso. Sofia riu apesar da tensão. Não sei se estou pronta, Clara, mas sei que preciso fazer isso. Ele está tentando e acho que eu também quero tentar. Enquanto isso, Ricardo se preparava para o encontro com uma mistura de esperança e nervosismo. Ele passou a manhã na padaria de seu Zé, ajudando a assar pães, uma tarefa que, surpreendentemente, começava a melhorar. Seu Zé, com seu jeito sábio, notou a inquietação dele. Rapaz, parece que você está esperando o resultado de um exame importante, brincou enquanto amassava a massa.
Ricardo sorriu limpando a farinha das mãos. É mais ou menos isso, seu Zé. Hoje pode ser o dia que muda tudo, ou que acaba com tudo. O velho padeiro deu um tapinha no ombro dele. Se ela tá te dando uma chance, é porque vê algo em você. Seja você mesmo, e o resto se ajeita. Às 4 da tarde, o parque estava banhado por uma luz suave, com o sol começando a descer no horizonte. Ricardo chegou primeiro, segurando um buquê de girassóis frescos, um pequeno gesto para lembrar Sofia de que ele estava prestando atenção. Quando ela apareceu, com um vestido leve e um sorriso tímido, ele sentiu o coração disparar. "Oi, Ricardo", disse ela sentando-se ao lado dele. "Oi, Sofia", respondeu ele, entregando-lhe os girassóis. "Para você, porque... Bem, você sabe." Ela sorriu, segurando as flores contra o peito. "Obrigada, são lindos." Por um momento eles ficaram em silêncio, deixando o som dos pássaros preencher o espaço. Então, Sofia respirou fundo e começou. "Li a entrevista. Você foi honesto, Ricardo. Não só comigo, mas com todo mundo. E o fato de você ter mantido meu nome fora disso, isso significa muito." Ele olhou para ela com uma mistura de alívio e cautela. "Eu prometi que te protegeria, Sofia, e quis mostrar que não estou mais fugindo das consequências do que fiz." Ela assentiu, brincando com uma pétala do girassol. "Eu sei, e eu vejo que você tá mudando, mas ainda tenho medo, sabe? Medo de me abrir de novo e me machucar. Medo de que, no fundo, a gente seja muito diferente." Ricardo sentiu o peso das palavras dela, mas também a oportunidade de ser honesto. "Eu também tenho medo, Sofia. Medo de não ser o suficiente para você, de te decepcionar de novo. Mas o que me dá esperança é que com você eu quero ser melhor. Não o milionário, não o mecânico, só o homem que te ama." As palavras dele tocaram Sofia profundamente. Ela olhou para ele, vendo a sinceridade em seus olhos, a mesma sinceridade que a fez se apaixonar meses atrás. "Eu também te amo, Ricardo", confessou, a voz tremendo. "Mesmo com tudo o que aconteceu, eu nunca consegui parar de te amar. Mas amor não é suficiente sozinho. Precisa de confiança, de tempo." Ele assentiu, segurando a mão dela com cuidado, como se fosse algo precioso. "Então me deixa te mostrar que você pode confiar em mim. Um passo de cada vez. Sem pressa, sem pressão." Sofia sorriu, apertando a mão dele de volta. "Tá, bem, vamos tentar. Mas, Ricardo, sem mais segredos, tá? Seja quem você é com tudo o que vem junto. O bom, o ruim, o complicado." Ele riu, um som leve que aliviou a tensão. "Prometo, nada de disfarces. Só eu, com meus defeitos e meus girassóis." Ela riu também, e pela primeira vez em muito tempo, eles sentiram que estavam no mesmo caminho. Nos dias seguintes, Sofia e Ricardo começaram a construir algo novo. Eles passavam mais tempo juntos, mas agora com uma abertura que antes não existia. Ricardo a levou para conhecer partes de sua vida que ele mantivera escondidas. Não as mansões ou os carros de luxo, mas as pequenas coisas, como o café favorito onde ele lia livros antigos, ou o parque onde corria quando precisava pensar. Sofia, por sua vez, o convidou para passar um dia com seu pai, agora totalmente recuperado. O encontro foi desajeitado no início, com o pai de Sofia lançando olhares desconfiados, mas Ricardo conquistou-o com sua humildade e uma conversa apaixonada sobre futebol, algo que os dois inesperadamente tinham em comum. Uma noite, enquanto assistiam a um filme no apartamento de Sofia, ela se aninhou contra ele, algo que não fazia desde os primeiros dias. Ricardo segurou-a com cuidado, como se temesse que o momento pudesse desaparecer. "Sofia", murmurou, "você já pensou no futuro? No que você quer?" Ela olhou para ele, surpresa com a pergunta. "Às vezes, quero continuar ensinando, quero ver meu pai feliz, e quero estar com alguém que me faça sentir em casa. E você?" Ele sorriu
acariciando o cabelo dela. Quero você e quero ser o homem que te faz sentir assim, onde quer que a gente esteja. A resposta a fez sorrir, mas também trouxe uma nova pergunta à tona. Como seria o futuro deles, com mundos tão diferentes? Ricardo ainda tinha uma vida fora de Vila Esperança. Uma empresa, responsabilidades, um passado que não podia ser apagado. E Sofia, com sua vida simples, poderia se encaixar nisso? Essas perguntas pairavam no ar, mas por enquanto eles decidiram viver o presente, aproveitando cada momento de conexão. Mas o destino, sempre imprevisível, tinha mais uma surpresa. Uma semana depois, enquanto Sofia organizava uma festa na escola para arrecadar fundos para novos materiais, Ricardo apareceu com uma ideia. Quero ajudar com a festa, disse ele com um brilho nos olhos. Mas não com dinheiro, quero trabalhar como todo mundo. Me deixa cuidar das barracas, ou sei lá, fazer pipoca. Sofia riu, encantada com a oferta. Você fazendo pipoca? Isso eu preciso ver. A festa foi um sucesso, com Ricardo se atrapalhando com a máquina de pipoca, mas ganhando o carinho das crianças e dos professores com seu bom humor. Sofia o observava, sentindo o coração aquecer. Ele não era mais o milionário disfarçado, nem o mecânico inventado. Era apenas Ricardo, o homem que a fazia rir, que se jogava de cabeça em suas ideias malucas, que a amava de verdade. Naquela noite, enquanto dançavam sob luzes improvisadas ao som de uma banda local, Sofia olhou para ele e sussurrou: Acho que estou pronta para te perdoar, Ricardo. E para te amar de novo. Ele a puxou para um abraço, com lágrimas nos olhos. Você não sabe o quanto isso significa, Sofia. Eu prometo que vou fazer valer a pena. Naquele momento, sob as estrelas de Vila Esperança, eles selaram um novo começo. Mas o futuro ainda guardava desafios. A vida de Ricardo fora da cidade, as expectativas da sociedade, as escolhas que teriam que fazer. Será que o amor deles seria forte o suficiente para enfrentar o que estava por vir? A primavera trouxe um novo capítulo para Sofia e Ricardo, como se a própria natureza celebrasse a reconstrução do amor deles. Vila Esperança parecia mais viva, com flores desabrochando nas praças e o som de risadas ecoando pelas ruas. Sofia sentia o coração mais leve, como se o peso da desconfiança tivesse finalmente começado a se dissipar. Ricardo, por sua vez, vivia cada dia com uma determinação renovada, não apenas para provar seu amor, mas para ser o homem que ele sempre quis ser, alguém que valesse a pena, com ou sem sua fortuna. Os dois passavam quase todo o tempo livre juntos, agora sem a sombra de segredos. Ricardo continuava ajudando na escola, conquistando as crianças com suas tentativas desajeitadas de ensinar jogos de tabuleiro, enquanto Sofia o surpreendia com piqueniques improvisados no parque ou noites cozinhando juntos, que invariavelmente terminavam em risadas e pratos meio queimados. Cada momento era uma prova de que o amor deles, embora testado, estava crescendo mais forte, enraizado na honestidade e no respeito mútuo. Mas havia uma questão que pairava no horizonte, uma que nenhum dos dois abordava diretamente: o futuro. Ricardo ainda tinha uma vida fora de Vila Esperança, uma empresa multimilionária, compromissos em outra cidade, uma realidade que ele deixara em pausa para viver seu experimento de amor. Sofia, com sua vida simples e paixão por ensinar, amava a tranquilidade da cidadezinha. Como eles conciliariam esses mundos tão diferentes? A pergunta rondava os pensamentos de Sofia, mas ela a afastava, focada em aproveitar o presente. Uma tarde, enquanto caminhavam pelo mercado de rua, Ricardo parou diante de uma barraca de artesanato, admirando um colar com um pingente em forma de girassol. Isso é a sua cara, disse ele com um sorriso, comprando-o antes que Sofia pudesse protestar.
Ao colocar o colar no pescoço dela, seus dedos roçaram sua nuca e ela sentiu um arrepio. Você tá ficando muito bom nisso de me mimar, brincou ela, mas seus olhos brilhavam com algo mais profundo. Ricardo segurou a mão dela, puxando-a para um canto mais tranquilo. Sofia, eu preciso te perguntar uma coisa, disse com uma seriedade que a fez prender a respiração. Eu sei que a gente está indo devagar e eu amo isso, mas você já pensou em nós, no que vem depois? Eu quero você na minha vida, não só aqui, mas em tudo. Minha empresa, minha casa, meu mundo. Sei que é muito, mas quero saber o que você sente sobre isso. Sofia ficou em silêncio, o coração disparado. Ela sabia que esse momento chegaria, mas agora que estava aqui, parecia maior do que ela podia lhe dar. Ricardo, eu te amo, começou, escolhendo as palavras com cuidado. Mas sua vida é tão diferente da minha. Eu sou feliz aqui, com minhas crianças, minha rotina simples. Não sei se consigo me encaixar no seu mundo. Ricardo assentiu, sem desviar o olhar. Eu sei que é complicado. E não tô pedindo para você abrir mão de nada. Só quero que a gente descubra juntos como fazer isso funcionar. Talvez eu possa passar mais tempo aqui, delegar mais na empresa. Ou se você quiser, podemos explorar outras cidades, outros lugares, juntos. O que importa é que eu não vejo meu futuro sem você. As palavras dele eram tão sinceras que Sofia sentiu lágrimas se formarem. Ela segurou o pingente do colar como se buscasse força. Vamos pensar nisso juntos, tá? Um passo de cada vez. Naquela noite, Ricardo surpreendeu Sofia com um jantar no quintal de sua casa, decorado com luzes improvisadas e uma mesa cheia de pratos simples, mas feitos com carinho. Enquanto comiam, ele contou histórias de suas viagens, mas também confessou como nenhuma delas o fizera tão feliz quanto os dias em Vila Esperança. Sofia, por sua vez, falou sobre seus sonhos: abrir uma biblioteca comunitária, viajar para conhecer outras escolas rurais, criar algo que deixasse um legado. Eles riram, sonharam e, pela primeira vez, começaram a imaginar um futuro onde seus mundos poderiam se encontrar. Dias depois, Ricardo tomou uma decisão ousada. Ele convidou Sofia para visitar sua cidade natal, onde ficava a sede de sua empresa. Não é para te pressionar, explicou. Quero que você veja quem eu sou lá sem disfarces e quero que conheça minha família. Eles estão loucos para te conhecer. Sofia hesitou, mas a curiosidade e o desejo de entender Ricardo completamente a convenceram. Tá bem, disse com um sorriso nervoso. Mas nada de mansões intimidantes, hein? A viagem foi um marco. A cidade de Ricardo era vibrante, com arranha-céus brilhando ao sol e um ritmo que contrastava com a calma de Vila Esperança. Ele a levou para seu escritório, mas não para impressioná-la com o luxo. Em vez disso, mostrou os projetos sociais que sua empresa apoiava, como escolas e centros de capacitação. Sofia ficou surpresa ao ver como ele era respeitado, não pelo dinheiro, mas pela dedicação. Depois, eles foram à casa dos pais de Ricardo, uma residência elegante, mas acolhedora, cheia de fotos de família e memórias. Os pais de Ricardo receberam Sofia com abraços calorosos. A mãe, Dona Clara, puxou-a para a cozinha, insistindo em ensinar uma receita de família, enquanto o pai, seu Antônio, contava histórias exageradas sobre a infância de Ricardo, arrancando risadas de todos. Esse menino sempre foi sonhador, disse seu Antônio com um olhar carinhoso, mas nunca o vi tão feliz quanto agora com você. Sofia corou, sentindo-se em casa de uma forma que não esperava. Ricardo a observava, o coração transbordando. Ver Sofia ali, rindo com sua família, era tudo o que ele sempre quis. Na volta à Vila Esperança, Sofia estava pensativa. A viagem a fez perceber que o mundo de Ricardo não era tão assustador quanto imaginava.
Havia espaço para ela ali, para seus sonhos, sua simplicidade. E Ricardo, por sua vez, decidiu fazer uma mudança permanente. Ele transferiria parte de suas responsabilidades na empresa, passando mais tempo em Vila Esperança, onde planejava apoiar projetos locais, como a biblioteca que Sofia sonhava criar. Meses depois, numa noite estrelada, Ricardo levou Sofia ao parque onde tudo começou. Sob o mesmo ipê que testemunhara suas risadas e lágrimas, ele se ajoelhou, segurando um anel simples com um pequeno girassol gravado. Sofia, você me ensinou o que é amor de verdade. Quero passar o resto da minha vida te fazendo feliz, onde quer que a gente esteja. Casa comigo? Sofia, com lágrimas escorrendo pelo rosto, riu e assentiu. Sim, Ricardo, sim! Eles se abraçaram, selando a promessa com um beijo que parecia conter todas as estrelas do céu. Anos se passaram, e a vida de Sofia e Ricardo floresceu. Eles se casaram numa cerimônia simples em Vila Esperança, com girassóis enfeitando o altar e as crianças da escola cantando uma música que Sofia compôs. Juntos construíram a biblioteca comunitária, que se tornou o coração da cidade. Ricardo dividia seu tempo entre Vila Esperança e a empresa, mas seu lar era onde Sofia estava. Quando nasceu seu primeiro filho, Miguel, o amor deles ganhou um novo significado. Cada risada do menino, cada noite contando histórias, era uma lembrança de que o amor verdadeiro supera qualquer obstáculo. Enquanto observavam Miguel brincar no jardim, Sofia e Ricardo se entreolhavam, sabendo que haviam encontrado algo raro, um amor construído na verdade, na superação e nas pequenas coisas que tornam a vida mágica. A jornada não foi fácil, mas cada passo valeu a pena. E, sob o céu de Vila Esperança, eles prometeram viver cada dia com o mesmo coração aberto que os uniu para sempre.